Olá, meus amigos crocheteiros e crocheteiras. Eu fiz esses 3 tapetes, como vocês estão vendo, ó. Ele tá medindo 68 centímetros o comprimento por 51. Esse segundo aqui, ó, tá medindo mais ou menos 1,02 m. Deixa eu ver aqui a medida dele. É 1,02 m também por 51 centímetros de largura. Esse aqui está com 1 m, ele deu 1,53 m mais ou menos. Isso mesmo, 1,53 m. O que eu queria estar falando para vocês sobre esses tapetes? Porque eles são tapetes ovais, e o tapete oval, ele não é fácil para a gente chegar ao tamanho que a gente quer, a medida dele, né? Porque todos eles precisam de uma base, como por exemplo, essa base aqui, ó. Para poder trabalharmos em volta, dependendo do desenho que vamos fazer, para ter o tamanho que a gente quer. E como eu sofri muito para atingir esses 3 tamanhos, né? Eu gostaria de estar passando um pouquinho do que eu aprendi e entendi para vocês, para estar dando essa dica. Certo? Por exemplo, esse pequeno aqui, que ele tá medindo 68 centímetros, o tamanho dele, por 50 de comprimento. Aqui, ó, eu iniciei mais ou menos com 7 quadradinhos, certo? Ele vai ter 7 quadradinhos, ó. Um quadrado vazado, que digamos que eu subi, vai ter um total aqui de umas 28 correntinhas, né? Você coloca umas 28 correntinhas para você fazer esse tanto de quadrado, que vão ser 7 quadrados, certo? Aí eu fiz o quadrado vazado. Aí, aqui eu fiz 3 pontos altos, quadrado vazado, 3 pontos altos, quadrado vazado, 3 pontos altos, quadrado vazado. Ele tá medindo aqui mais ou menos, ó, 9 centímetros, essa largura aqui, certo? Essa largura. Esse comprimento dele aqui, que eu vim trabalhando, essa é a base, vim trabalhando, cheguei aqui a 28 centímetros, certo? Para esse desenho que eu fiz, o importante é que ele inicia aqui, ó, com quadrado vazado, e termine aqui com quadrado vazado. Essa base aqui é muito fácil, gente. Ó, você vai fazer o quadrado vazado, o cheio, vazado, o cheio, até chegar aqui. Onde é o vazado, você faz o cheio. Onde é o cheio, você faz o vazado, certo? E você vem trabalhando nele até o tamanho que você quer. Para esse tapete de 68 centímetros, esse tamanho aqui dele, eu precisei usar 28 centímetros nessa base, para depois trabalhar em volta, para poder dar esse tamanho, certo? Essa largura dele aqui, ó, deu 51 centímetros, certo? Aí também vai depender esse tamanho e largura, do tamanho e largura do seu ponto, certo? Aí, qual o material que eu usei? Eu usei o barbante número 6 e a agulha número 3. O de vocês pode dar um pouquinho de diferença, certo? Se vocês quiserem, se gostou desse ponto, desse desenho, querer fazer, se você já tem alguma prática no crochê, só em olhar esse desenho aqui, você vai conseguir mais ou menos fazer esse desenho. Se não, você pode usar o desenho que você quiser. Esse meu desenho aqui, ó, as laterais dele, ficou com 21 centímetros de laterais. Aqui mede daqui pra cá, 21 centímetros. Que é um desenho de 21 centímetros, desenho de 21 centímetros. E para vocês também que já, como eu falei, já entende um pouquinho, que já fiz tapete, essa lateral dele aqui, ó, você vai trabalhar ele sem acréscimos, né? Mas para ficar o tapete oval, sempre nessa lateral aqui dos cantos, você vai ter que pôr acréscimo, para ele poder ficar esse tapete oval. Você não vai trazer o mesmo ponto que você tá trazendo aqui, se você der a volta aqui, ele vai virar uma touca, vai, né?
Não vai ficar abertinho assim. Para abrir, você vai ter que fazer essas crescências aqui da lateral. Mas aí você escolhe o desenho que vocês querem, né? Para fazer. Eu só tô falando da base para um tapete pequeno, mais ou menos de 68 centímetros. Agora eu vou falar desse aqui, que ficou com 1,02 m. Eu criei ele com 1 m, mas sempre ou dá mais ou menos, ou menor de 1 m, né? Pronto, esse aqui, ó, eu iniciei também com os 7 quadradinhos vazados, né? Deixa eu olhar aqui a minha cópia. Foram 7 quadradinhos vazados, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 quadradinhos entre vazados e cheios, certo? Esse tamanho aqui, ó, eu trabalhei mais aqui até chegar a 41 quadradinhos entre os vazados e cheios. São 7 quadrados entre vazados e cheio, mais 41 quadradinhos entre vazados e cheios. Como eu não sei se eu falei no primeiro, aqui mede 9 centímetros, né? Esse tamanho aqui para dar 7 quadradinhos mede 9 centímetros. E esse tamanho aqui, que coube 41 quadradinhos, deu 61 centímetros. Então, essa medida de 61 centímetros desse centro amarelo, eu trabalhei meu desenho de 21 centímetros de laterais, 21 centímetros, eu atingi o tamanho de 1,02 m. O de vocês pode ficar também menor um pouco ou maior um pouco, dependendo do tamanho do ponto de vocês, certo? Agora, eu vou falar um pouquinho do de 1,5 m. Esse aqui é o meu de 1,5 m. Vou olhar aqui a cópia, certo? Ele ficou com 1,53 m na medida que eu fiz, né? Eu queria 1,5 m, mas como eu falei pra vocês, sempre fica... Eu prefiro que fique maior do que menor para a cliente não... Ah, eu pedi 1,5 m e ficou menor. Ela tá ganhando mais 1 centímetro, não é isso? Então, essa base aqui é o mesmo início dos outros, ó. 7 quadradinhos, né? 7 quadradinhos entre vazados e cheios. E esse comprimento aqui, entre vazados e cheios, eu fiz 83 quadradinhos. 83 quadradinhos, que equivale a 9 centímetros aqui, ó. Pra dar os 7 quadrados. Vezes, aqui, ó. Esse tamanho aqui deu 1,11 m. O tamanho do meu ponto, 1,11 m. Então, para mim atingir essa passadeira aqui de 1,5 m que a cliente queria, que ultrapassou um pouquinho, 3 centímetros no meu ponto, eu fiz 1,11 m de base. Então, essa base aqui deu 1,11 m, certo? Que foram 83 quadradinhos entre os vazados e cheios, vezes esses 7 aqui, certo? E o desenho, como eu falei, gente, vocês escolhem, né? E vocês trabalhando em volta dele, vocês vão atingir esse tamanho de tapete. Agora, se vocês aumentar muito nesse desenho aqui, ó, da base na lateral, aí com certeza, tanto ele vai dar uma largura maior e um comprimento maior. Depende também do gosto da paciente, ó, do cliente, né? Perdão, viu? Depende do gosto do cliente, tá certo? Eu gostei demais de fazer esses aqui, ficaram os tapetes lindos. Quem sabe, uma hora que eu tiver um tempinho, eu faço um vídeo ensinando passo a passo esse tapete para vocês terem uma ideia de pontos. E foi muito bom fazer ele, muito bom mesmo. Desde já eu agradeço, eu espero que vocês tenham entendido, né? Para aquelas pessoas que estão aprendendo agora, eu acho que o que eu tô falando aqui é como se fosse um bicho de 7 cabeças, mas não é não, gente. Se seguir o passo que eu tô falando, vocês vão chegar ao tamanho do tapete que vocês quiserem, tá certo? Aquele de 1 m, que eu dei a medida de 1 m, se vocês quiserem fazer um tapete de 2 metros, oval, você só é dobrar o tamanho, né?
Aí fica mais fácil. Se você quiser fazer o dobro daquele tapete, por exemplo, se você quiser fazer um tapete de 3 metros, uma passadeira de 3 metros, você vai fazer essa base aqui o dobro. E o dobro de cada um daqueles que você quiser fazer, tá certo? E vai dar certo. Desde já, muito obrigada.